E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Tudo só o show? Tudo só no pedido? Mais uma questãozinha aqui do Enem 2024. Olha só. Os satélites em órbitas geoestacionárias ocupam uma posição fixa em relação à superfície da Terra e, por isso, podem ser usados como sistemas de telecomunicação. Gente, antes de continuar, leiam o máximo que puderem sobre satélites geoestacionários, porque tanto a gravitação, de um modo geral, é importante, quanto esse assunto ele é bastante relevante, principalmente na nossa atualidade, né? Tudo bem. Pela limitação de espaço, o número de satélites que podem ser posicionados numa órbita é finito, por óbvio. O lançamento de um satélite geoestacionário envolve três etapas. Primeira, lança-se o satélite da base terrestre até uma órbita circular próxima à órbita R1. Está aqui, ó. Olha aqui para a figura, né? Está aqui o desenho do planeta Terra, obviamente uma figura bidimensional, né? Assim. Aí, a partir de algum ponto, ele é lançado, esse R aqui é o raio da Terra, né? Os 6.400 quilômetros, ele é lançado até atingir essa órbita baixa, né? Que ele chama, onde o raio é R1. São 300 quilômetros, como ele botou aí mais ou menos. Ele chama de órbita circular próxima. Tudo bem, continuando. No estágio de propulsão, aplica-se um impulso tangencial à trajetória no ponto A, mudando-se para uma órbita elíptica até o satélite atingir o ponto B, que coincide com o raio de sua órbita geoestacionária. Então, a partir do ponto A, ele é impulsionado, percebam que deve ser no mesmo sentido do movimento, né? De tal maneira que ele muda sua órbita circular para uma órbita elíptica até chegar no ponto B, não é assim? E ele diz que lá aplica-se um... Ah, sim, já vou para o terceiro ponto. No ponto B, efetua-se uma mudança para a órbita circular R2, aplicando-se um impulso tangente à trajetória. Também no mesmo sentido, né? Ó, aí ele vai ficar preso, entre aspas, né, a essa órbita geoestacionária, que é circular. Identificando a órbita interna como R1, a órbita geoestacionária como R2 e a órbita elíptica como E, as energias mecânicas do satélite nas três órbitas são identificadas respectivamente como E1, E2 e EE. Bom, antes de ler o comando, galera, deixa eu fazer um breve comentário aqui, né? Assim, essa questão eu julgo ser bastante difícil, por mais que a gente não precise fazer cálculo nenhum nela, né? Mas, assim, é porque ela requer da gente um certo conhecimento da análise energética na mudança de órbita, né? Bom, questões que nem essa, na verdade, bem mais difíceis que essa, já foram cobradas, por exemplo, no ITA, no IME ou em Olimpíadas por aí, que realmente o grau de complexidade é muito maior. Aqui a gente não tem toda essa preocupação de fazer cálculo, mas mesmo assim eu julgo que seja difícil, tá? Porque ou a gente precisa de um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre transição de órbita e análise energética a respeito disso, que não é muito trabalhado no ensino médio, ou a gente precisa de uma boa interpretação textual. Por uma boa interpretação e uma intuição, a gente até consegue resolver, porque ele diz aqui, né, que no estágio de propulsão aplica-se o impulso no mesmo sentido, então dá-se a entender que se existe esse impulso é devido à aplicação de uma força. No caso, a gente chama até de força de empuxo, né? Que devido à propulsão, o foguete ele vai para frente. Então, o que, que vai acontecer? Ele vai... Ó, uma música aqui atrapalhando. O que, que vai acontecer? Ele vai ser empurrado para frente. Portanto, será realizado um trabalho motor positivo sobre o foguete, fazendo com que ele ganhe energia, no caso energia cinética, consequentemente ganhando energia mecânica. Bom, ele vai ganhar energia mecânica por quê? Porque esse intervalo de tempo de propulsão é muito curto, de tal maneira que a energia potencial gravitacional não varia significativamente e ele só ganha cinética. Mas já já vou mostrar um gráfico que ajuda nisso, tá? E aí, se ele só ganha cinética, a gravitacional se mantendo constante, ele aumenta a mecânica, não é assim? Aí depois aqui no ponto, nessa trajetória elíptica, a energia se mantém até chegar no ponto B, onde ele novamente ganha energia, porque novamente ele é impulsionado. Novamente, se ele é impulsionado, uma força é aplicada sobre ele, um trabalho é realizado sobre ele, trabalho esse motor positivo que está no mesmo sentido, como ele mesmo diz, e aí ele ganha energia, né? Isso já nos daria a entender que deveria ser o item A, por uma análise, né, textual, um prévio conhecimento físico a respeito da ideia de trabalho, impulso, né? Mas, ou seja, é muito difícil, né? Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que fica uma análise um pouco mais fina, né? Olha só. Eu capturei essa imagem, a próxima que a gente vai ver, de um livro de ensino superior. Ela é bem carregada, mas a gente vai conseguir entender mais ou menos. Olha só, imagina que este ponto 1, né? Onde ele até bota aqui, ó, aqui o lançamento do foguete tangencialmente ao círculo transfere o satélite para a órbita elíptica, né? Porque essa órbita 1 aqui é a órbita inicial, né? De órbita baixa que a gente estava falando, né? Assim,
Tudo bem, aí ele vai falar que a energia cinética é transformada em energia potencial à medida que o foguete se movimenta para cima. Se para cima, entre aspas, porque assim, a gente vai vendo ele indo para cima, mas isso é para cima, para baixo é a noção devido à gravidade, não é assim? Tudo bem. Aí até chegar no ponto 2, onde uma segunda queima transfere o foguete para uma órbita circular mais alta, né? Que é a órbita geoestacionária. Tudo bem? Que é a órbita desejada. A gente sai dessa órbita elíptica de transferência e vai para a desejada. Bom, então percebam que essas forças, por meio do trabalho realizado por elas, fazem com que o satélite ganhe mais energia, né? No caso, isso é um satélite mesmo, ganhe mais energia. Bom, isso aqui não é tão trabalhado assim, né? E muito menos o que eu vou mostrar aqui agora, que é essa análise gráfica. Ela é talvez meio feinha, mas vamos tentar ver aqui, ó. Na vertical, no eixo das ordenadas, a gente tem aqui a energia, tá certo? E na horizontal, no eixo das abscissas, a gente tem a posição R em relação ao centro da Terra. Aí vamos olhar parte por parte. Ó. Esse gráfico de azul aqui em cima representa a energia cinética, que a gente está simbolizando por essa letra K. Percebam que quanto mais distante do centro da Terra, menor deve ser a energia, no caso desse satélite, tá certo? Tudo bem, energia cinética. E essa curva aqui de azul, ó, abaixo do eixo horizontal, mostra a energia potencial, o G, né, potencial gravitacional, que ela vai em módulo diminuindo quando a distância vai para o infinito, mas na verdade, se você perceber, vai tendo um aumento, porque ela vai ficando menos negativa, vai se aproximando de zero, né, assim? E a energia total, que é esse gráfico aqui mais cinza, né, ó, também vai tendo o mesmo comportamento, porque como é a soma da cinética com a potencial, vai havendo só o desconto e vai se aproximando de zero mais rapidamente, né? Aí aqui é o ponto que fica claro para a gente, ó, sair do ponto de órbita R1 para o de R2, ó, tem um ΔE positivo. A energia ΔE deve ser adicionada para movimentar um satélite de órbita com raio R1 para a órbita R2. Então, assim, isso aqui é uma análise energética bem mais complexa, né? Onde a gente pode ter um pouco mais de clareza, por mais que seja difícil. Né? Recomendo depois você olhar com calma essa figurinha aqui. Né? Como eu disse, só com uma interpretação textual e um conhecimento prévio aí de física, até mais de mecânica efetivamente falando do que de gravitação, você conseguiria resolver essa questão aqui. Né? Mas é uma questão bastante delicada ao meu entender, tá certo? Então, o item correto fica sendo aqui, ó, o item A de amor, onde a órbita 2 tem energia maior do que a elíptica, que por sua vez tem maior do que a órbita 1. Análise matemática mais aprofundada, talvez no futuro a gente pode fazer aqui, mas para o Enem eu creio que não seja muito relevante não, tá certo? Gente, curte aí, compartilha, até a próxima, tchau!